Deus que excede toda a humana criatividade e imaginação esteja com todos nós. Amém. Podem se sentar. Nós vamos hoje estudar o texto do Evangelho e o texto de Apocalipse. Então, quem quiser deixar a Bíblia aberta, Apocalipse 21 é o texto de hoje. Novo céu e nova terra. Nós cantamos esse hino o culto inteiro, né? Novo céu e nova terra. O que significa isso? Jesus está comparando em Apocalipse, na nossa leitura, um casamento com o juízo final. Alguns até dão risada, né? O casamento é um juízo final mesmo, né? A vida termina quando você casa. Será que é verdade? Quem casou? A vida termina quando você casa? Por que nós fazemos despedidas de solteiros? Despedida de solteiro é uma forma de dizer assim, olha, é a sua última noite feliz, porque o que te espera agora depois do casamento é o fim, né, game over, acabou a vida, já era, perdeu, né, enfim. O casamento é visto até de uma forma brincalhona como algo ruim, especialmente para o homem, né? Um amigo que fala assim, eu vou me casar, geralmente os amigos brincam, né? Ih, já era, perdeu, game over, acabou para você, né? Por que o casamento é visto de uma forma tão negativa? E lembrem que toda brincadeira tem um fundo de verdade. A brincadeira nunca é de graça. Se existe uma brincadeira sobre um tema, é porque algo de verdadeiro existe naquela brincadeira. É uma visão real que se tem do casamento. Principalmente da parte masculina, né? É uma visão real de que o casamento é o fim de uma vida livre e uma vida feliz. Então, por que nós continuamos casando? Se a gente for analisar de forma racional, quais são as chances matemáticas de um casamento dar certo? Para isso você tem que ir na estatística de divórcio. Então, a estatística por cima diz que 50% das pessoas que se casaram no casamento, na igreja, tudo direitinho, em menos de 7 anos estarão divorciadas. Ou seja, a sua chance de sucesso é de 50%. O casamento é quase um cara e coroa. Isso sem contar aqueles casais que nem casaram, que nem estão na estatística. Aquele casal que se juntou, morou junto. Se colocar talvez esses casais que não oficializaram sua relação, a taxa de divórcio é muito maior. Né? Em 7 anos, hein? 7 anos. A taxa de divórcio de casais que assinaram papel, que casaram na igreja, em 20 anos é 60%. Ou seja, em 20 anos você tem mais chance de se separar do que continuar casados. Para que então casar? Casar não é uma decisão racional. Casar não é uma decisão com base nas evidências, com base no sucesso. Vou dar um exemplo. Se você for comprar uma casa e alguém disser, essa casa tem 60% de chance de ruir em 20 anos, você vai comprar aquela casa? Em 7 anos a chance dessa casa cair é de 50%. Você vai comprar essa casa? Não vai comprar essa casa. Ou se você entrar no avião e o comandante disser, a chance desse avião chegar no seu destino final é de 50%. Você vai viajar de avião? Não. Então por que nós continuamos celebrando os casamentos? Por que nós continuamos sonhando com o casamento? Sonhando com uma outra pessoa? Sonhando em construir uma família, se a taxa de sucesso, humanamente falando, é tão pequena? A nossa vida não é baseada em decisões racionais apenas. A nossa vida é baseada em decisões humanas, que une a razão, a emoção, une o sentimento, une o espírito. Nossa decisão não é 100% racional. Porque se nós vivêssemos num mundo inteiramente racional, nós teríamos que concluir que Deus não existe. Ou se Ele existe, Ele não está nem aí para nós. E aí a nossa vida seria baseada nessas decisões racionais. Aí você pensa assim, daqui 100 anos,
nenhum de nós aqui vai estar vivo. Então a vida a estatística da vida diz que em 100% das vezes nós vamos morrer. Ou seja, para que continuar vivendo? Que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer se você mata ou deixa viver? Nenhuma diferença. É por isso que esse mundo está tão virado. As pessoas vivem esta vida como se só existisse aqui e agora. Por que se diz tanto em aborto? Por que o movimento feminista quer ter o direito de abortar crianças? Porque se você se colocar no lugar de uma mulher jovem que engravidou sem querer, se ela pudesse abortar, talvez ela diria: eu preferiria não ter o filho, porque a minha liberdade é mais importante do que a criança que eu carrego no ventre. Aí o lema que se usa é: meu corpo, minhas regras. Ou seja, a criança está aqui dentro no meu corpo. Se eu quero tirar essa criança de mim, são as minhas regras. Nós nos casamos. Nós decidimos ter filhos porque a nossa vida é incompleta. Aquela pessoa que nasce com um dom de ter uma vida completa em si mesmo, é aquele cara que tem o dom do celibato. Ele pode viver uma vida sozinho, ele não vai se sentir infeliz ou miserável. E Paulo até fala que quem tem o dom do celibato, melhor permanecer solteiro, porque vai ter mais tempo para se dedicar à obra do reino. Então o celibato é o principal dom. Só que é um dom difícil de você ter. A maioria de nós não nasceu com o dom de ser completo em si mesmo. Não que a pessoa é arrogante, não. Mas ela se basta na casa dela, na família dela. Ela vive muito bem sozinha. Ela se doa para o trabalho do reino. Agora, a maioria das pessoas não nascem com esse dom. Nós nascemos incompletos. Nós nos apaixonamos, porque buscamos outra pessoa para completar a nossa vida. E mesmo casados, queremos ter filhos para encher nossa casa de alegria, para encher nossa casa de felicidade. Por isso nós buscamos essas escolhas. Ou seja, se você casou, não foi com base numa estatística. Você casou porque você ama. Esse é o ponto. Então, se você casou, você não está interessado em como terminaram outros casamentos. Você está interessado em como vai terminar o seu casamento. Vai terminar num divórcio ou vai terminar até que a morte o separe? Um dia seu casamento vai terminar. Mas a forma como ele vai terminar depende de você e do seu marido, da sua esposa. Seu casamento termina na morte de um dos dois ou vai terminar no divórcio? É você que escolhe. Então nós casamos porque nós queremos que nosso casamento vá até o final. Vá até que a morte nos separe. Nós casamos porque nós queremos ser felizes e completos. Né? Ou seja, quando Jesus compara a vinda dele no juízo final com o casamento, ele está dizendo assim que a nossa vida ainda é incompleta hoje. A nossa vida só vai se completar na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. E aí nesse ponto nós entendemos o versículo 1, que diz ali: Então eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Aqui o apóstolo João fala do primeiro céu e a primeira terra, que no grego antigo são as primeiras coisas. As primeiras coisas, primeiro céu e primeira terra, é uma referência aos deuses antigos, ou às bestas primordiais. O Kraken, né, o Leviatã, Tiamat, né, é o nome de titãs, é o nome das forças dos primórdios da terra. Né? Então, os antigos acreditavam que antes de existir o mundo, existiam esses monstros no mar, na terra, os grandes dragões. Tá? Então, João está falando aqui, olha, essas primeiras coisas já passaram. Só que nós vivemos ainda hoje como se esses deuses primordiais estivessem vivos. Nós sentimos que a nossa vida é vazia. Buscar um casamento é constatação do fato de que nós sentimos que a nossa vida é vazia.
O problema não é casar, o problema não é ter filhos, o problema é que as pessoas hoje buscam completar um pouco da sua vida de outras formas. Nós queremos tudo muito rápido. E o casamento exige muito tempo. E o filho exige muito tempo. Então nós queremos ser felizes como? Comprando a felicidade. Como que você compra a felicidade hoje? De que forma? Você compra a felicidade quando você acha que ser feliz é fazer uma viagem. Felicidade instantânea. Você entra no avião, você está feliz. Você viaja, você está feliz. Você compra a felicidade quando você acha que uma casa nova, um carro zero, ou um iate, enfim, um helicóptero, vai trazer felicidade quando você adquiri-los. Você compra felicidade quando você vai lá no cara que vende droga e compra uma pedra de crack e um cigarro de maconha. É felicidade instantânea. Você compra felicidade quando na sexta-feira à noite você sai do seu trabalho e vai beber com os amigos. Você está comprando felicidade para aquele momento. A cerveja, a viagem, o carro, né, a droga. Essas são as formas modernas de você ser feliz. E quem já procurou essas coisas? Todos nós sabemos que é muito mais fácil isso. É muito mais fácil eu ir num bar. É muito mais fácil eu fumar um baseado ou fumar uma pedra de crack. É muito mais fácil viajar tendo dinheiro do que gastar tempo conversando com a esposa, com o marido, educando os filhos. É muito mais fácil essa felicidade instantânea e rápida do que a felicidade sólida da família, dos filhos, do casamento. Por isso nós vivemos tantos problemas nas famílias. Ninguém está disposto a pagar o preço da felicidade humana. Nós queremos a felicidade instantânea. Agora vamos fazer uma comparação. Tudo que é instantâneo é gostoso, mas será que é tão gostoso assim? Será que o miojo é tão mais gostoso do que aquela macarronada que dá trabalho para fazer? O que vocês preferem comer? Aquela macarronada feita em casa. Aquele macarrão feito em casa, não que você compra no mercado instantâneo. Não, macarrão que você tem que fazer a massa, abrir a massa, passar, né, cortar o macarrão. Que macarronada é mais gostosa? Essa que você faz até a massa em casa ou aquela que você compra o miojinho, 5 minutos está pronto, joga o pozinho, mistura e come? Tudo que dá trabalho é mais gostoso. A macarronada feita em casa é mais gostosa. Só que dá mais trabalho. E é por isso que nós enchemos nosso armário de miojo. Porque é mais fácil. E é gostoso, o miojo é gostoso. É mais fácil. Então, meus irmãos, a nossa vida, essa busca pela facilidade, só mostra o quanto nós somos incompletos, vazios e infelizes. Você come o miojo 8 da noite, 10 da noite você vai ter fome de novo. Essa é a realidade. Você viaja, quando você voltar, a sua infelicidade vai estar esperando você na escada rolante do aeroporto. Acabou a viagem ali, você vai ter que enfrentar a realidade da sua vida. Você tem infelicidade no copo de cerveja, num bar, 2 da manhã você vai ter que voltar para casa, vai ter que enfrentar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho. Você compra uma pedra de crack, aquela felicidade dura 1 hora, no máximo. Depois você vai ter que cair na realidade de que você bombou no colégio, que você não passou na faculdade, que você está sem emprego, enfim. A felicidade instantânea termina e dá fome. E ela é tão cruel que ela é viciante. Quanto mais você viaja, mais você vai querer continuar viajando. Quanto mais você fuma crack, mais crack você vai querer fumar. Quanto mais miojo você come, mais miojo você vai querer comer. Quanto mais porcaria você come, mais porcaria você quer comer. Não é assim que funciona? Em relação à própria comida, por que nós engordamos? Porque é gostoso comer todas aquelas porcarias. E quanto mais porcaria a gente come, mais porcaria a gente quer. Parece que a gente não consegue viver sem aquele donuts, aquele bolo de chocolate, aquela torta de morango. A gente não consegue viver sem, a gente quer mais e mais e mais e mais e mais e mais.
porque a gente tenta preencher a nossa vida com todas essas alegrias instantâneas. Aí quando o nosso país passa por uma crise igual essa, você já não tem dinheiro para viajar, você já não tem dinheiro para ficar comprando coisas, você já não tem dinheiro nem para comprar o crack, a maconha e o álcool. Aí você tem que enfrentar a sua vida do jeito que ela é. Então essa crise financeira é um bom momento para você enfrentar os seus monstros. O Kraken, o Leviatã, os dragões que você escondeu no armário. Os dragões que você, igual o Harry Potter, lacrou numa caixinha com um selo, mas esse selo se quebrou. O seu inimigo está solto. E você não tem dinheiro para comprar o selinho e colocar todos os seus monstros de novo dentro da caixa do segredo. Ou seja, agora nós temos que ser homem. E homem, eu digo homem e mulher, né? Agora você tem que ser homem para enfrentar a sua vida. Agora você tem que ser homem, ser humano, corajoso, para enfrentar os seus monstros. E aí, o texto de Apocalipse mostra a nós que esses monstros já passaram. É a gente que dá vida a eles. Esses monstros já morreram. No Senhor dos Anéis é dito uma coisa interessante, né? No Hobbit. Então, alguém faz uma pergunta assim pro Gandalf, que era o grande mago. Por que que o mal tem tanta força na Terra-média, no mundo? Por que que o mal tem tanta força? E o Gandalf fala assim: o mal só tem a força que nós permitimos que ele tenha. Não é? O mal só tem a força que nós permitimos que ele tenha. Os monstros que você tem na sua vida só tem o tamanho que você permite que ele tenha. Quanto mais escuridão tiver a sua vida, maior é o campo de ação dos monstros que você carrega. Quanto mais segredos você guarda, quanto mais pecados você procura esconder, maior é o tamanho e o universo que os seus monstros podem te fazer mal. Por exemplo, quando você é criança e tem medo dos monstros debaixo da cama, e o seu pai não vai lá te salvar, o que você faz? Pelo menos é o que eu fiz. O que você faz? Seu pai não vai lá te salvar, ele fala: se vira, moleque. Nem sua mãe. O que você, criança, faz para se defender? Você pega o seu colchão, tira da cama, dorme no chão, pega a sua cama e vira ela contra a parede. Pronto, não existe mais embaixo da cama. Não existe mais lugar para os monstros se esconderem. Ah, mas eles estão no armário. O que você faz? Abre os armários e dorme com os armários com as portas abertas. Ou seja, você vai tirando o campo de ação dos seus monstros. Não há mais espaço para o bicho papão. Está tudo claro. Não há mais embaixo da cama. Ou seja, os seus monstros só perturbam a sua vida porque embaixo da sua cama existem quilômetros e quilômetros de segredos, quilômetros e quilômetros de pecado que você procura esconder, quilômetros e quilômetros de um abismo. E aí Nietzsche fala, e o Batman falou num filme também, quando você encara o seu abismo, o abismo encara você. Quando você é criança e olha debaixo da cama, aquele debaixo da cama é um lugar horrível, é escuro. Você não consegue enxergar, parece que debaixo da cama é um novo universo. Quando você encara o abismo na sua vida, o abismo encara você de volta. Então qual é a saída? Fugir do abismo? Não, o abismo vai continuar lá. A saída é encher o abismo, é terminar com o abismo na vida. Terra plana o abismo, joga entulho lá dentro. Faz o abismo ficar tão plano quanto uma planície, pronto, acabou o abismo, ele não vai te encarar de volta. E isso você só consegue fazer quando você crê em Jesus. Aí nós vamos ler, ali no versículo 6 de Apocalipse 21, né? Olha o que Jesus fala. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Tudo está feito. Em que outro lugar Jesus falou isso? Tudo está feito, tudo está consumado. Na cruz.
Só que olha que engraçado, aqui a palavra é outra. Aqui ele fala gegonan. E na cruz ele fala tetelestai. O sentido é o mesmo. Tudo está consumado, tudo está feito. Mas aqui tem uma pequena diferença. Esse gegonan, tudo está consumado, era a palavra usada pelos gregos no casamento. Por isso nós estamos falando de casamento nesse texto, né? O novo céu e a nova terra é o casamento do Cordeiro com a sua igreja. Por isso a igreja é chamada de noiva. Nós somos a noiva esperando pelo noivo Jesus vir. É estranho, né? Esperar pelo noivo. Por que isso? Porque na antiguidade o casamento era meio surpresa. O noivo chegava no momento inesperado. Tá? O grande centro do casamento oriental não era a noiva, era o noivo. A noiva ficava lá com um vestidinho simples, aguardando o noivo. Era o noivo que chegava, de repente era recebido por 10 virgens. Essas virgens levavam o noivo até a noiva. Tá? Então, é essa figura do casamento que nós estamos usando em Apocalipse. Não é o nosso casamento ocidental, onde a noiva é o centro. O casamento aqui é o casamento oriental. O centro é o homem, é o noivo que vem buscar a sua noiva, colocar ela no cavalo e sair para fazer as núpcias. Então é esse o casamento, é inesperado, ninguém sabe o dia e a hora que o noivo vai vir. Por isso as virgens têm que ficar com óleo, dentro da lâmpada aceso, esperando o noivo chegar, porque ele vai chegar de forma inesperada. Por isso o casamento e o juízo final, a gente não sabe o dia e a hora. Nós que somos a noiva, só temos que aguardar. E aí quando o noivo chega, quando Jesus vem no juízo final, olha o que ele anuncia no versículo 5. Agora faço novas todas as coisas. O que são essas coisas novas? Versículo 4. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Jesus vai vencer os nossos monstros. Morte, tristeza, choro e dor. Jesus no último dia, no dia do casamento, quando ele vai voltar, ele vai vencer os monstros finais. Monstros que você não consegue vencer colocando a sua cama virada e dormindo no colchão no chão. Monstros que existem mesmo que você não tenha um abismo. A morte, a dor, a tristeza vai uma hora pegar a sua vida. Né? Nesse último dia do casamento, todos os monstros serão vencidos. E aí Deus fará novas todas as coisas. E aí ele vai anunciar, tudo está feito. Gegonan. Esse gegonan era a palavra que o noivo usava após as núpcias. Aí de novo nós temos que lembrar do casamento dos antigos. No casamento antigo, o noivo colocava a noiva na garupa do cavalo e levava ela até a tenda, até o quarto das núpcias. E eles iam ter a primeira relação sexual num lençol de linho branco. No outro dia de manhã, era até constrangedor, né? No outro dia de manhã, todo mundo do lado de fora da barraca ou do lado de fora da janela. Então, a primeira coisa que o noivo fazia, no clarear do sol, era mostrar o lençol branco com a mancha de sangue, mostrando que a moça era virgem. Ou seja, o casamento foi consumado. Né? E a palavra que o noivo usava era está consumado, gegonan, está consumado. A noiva era virgem. E além da noiva ser virgem, tinha outro lado também, tá? Não bastava a mulher ser virgem. O homem tinha que ser viril, potente. Se fosse um homem potente, a noiva pegava lençol e dizia, não foi consumado, ele não é homem. Ou seja, ele não conseguiu ter relações comigo. O casamento terminava ali. Se o lençol não tivesse sangue, o casamento terminava. Ou porque a noiva foi infiel, não casou virgem, ou porque o homem era impotente. Então um dos dois ia terminar aquele casamento se o lençol ficasse branco. Ou era a noiva ou era o noivo. Então, quando o lençol estava manchado de sangue, era bom para o homem, que mostrou sua virilidade, e bom para a mulher, que mostrou que ela era virgem. Ela sangrou. E aí eles mostravam o lençol e diziam, gegonan, está consumado. É essa palavra que Jesus usa, gegonan, está consumado.
Então, o que significa isso na história da nossa vida? Será que nós somos a noiva virgem que aguarda Jesus? Nós somos puros e castos? Não temos pecado? Somos a noiva que o noivo quer? O que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra que nós estamos cheios de pecado. Nós não somos a noiva virgem. Nós não somos a noiva que merece o noivo que vai recebê-la. Nós somos podres, nosso abismo é muito grande. Nossos segredos são muito densos. Nossos pecados estão ocultos. O que fazer então? O que fazer se a nossa vida é tão cheia de imperfeição e pecado? O que fazer se eu, como pai, estou falhando? Porque prefiro ficar fora, na rua, do que de fato criar meus filhos. O que fazer se eu sou um péssimo marido, uma péssima esposa? Ou se eu não sou a esposa, não sou marido, que deveria ser? O que eu faço? O que eu faço para enfrentar esses medos? Aonde há pecado, só uma coisa pode nos sarar: a misericórdia de Deus. É reconhecer que você e eu, que nós somos pobres pecadores, imperfeitos, que nós não temos nada de bom para trazer a Deus. E na nossa imperfeição, a nossa única saída é clamar: Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. É ser igual aquele publicano que batia no peito fora da igreja. Eu não tenho nada de bom, Senhor, mas me perdoa e ouve a minha oração. É dizer: eu não sou bom. Existe uma parábola no Facebook muito interessante, comparando nós luteranos com outras igrejas. É algo assim que diz assim: então havia um luterano dentro de um templo e ele estava batendo no seu peito e erguendo as mãos para os céus, dizendo: Deus, obrigado porque na nossa igreja os pastores estudam 6 anos no seminário, são teólogos. Deus, obrigado porque na nossa igreja nós temos a doutrina correta, a distinção correta de lei e evangelho. Deus, obrigado porque na nossa igreja nós não ficamos fazendo fusarca no culto, falando em línguas, nós somos uma igreja organizada, nosso culto é organizado. Deus, obrigado por me colocar nessa igreja. E do lado de fora da igreja ficava um crente batendo no peito: Deus, meu pastor não estudou no seminário, é um simples pedreiro. Deus, a minha igreja é bagunçada, todo mundo fala ao mesmo tempo, e é barulho atrás de barulho. Deus, eu também não tenho muito estudo teológico, tem misericórdia de mim, pobre pecador. De quem Deus ouviu a oração? Do luterano? Do crente? Isso pode ser aplicado de outras formas. Ou seja, nós não temos nada de bom, nós não temos nenhum motivo para se orgulhar. A nossa única saída é a misericórdia de Deus. E aí esse Gegonan vai fazer sentido. O que acontecia antigamente, quando a noiva não era virgem, mas o noivo amava aquela mulher mesmo assim? É óbvio que existiam muitos casamentos em que a moça já não era mais virgem, onde ela teve um primeiro namorado. E o que um noivo que a amava fazia? Ia mostrar o lençol branco e dizer: olha, ela não era virgem, pode expulsar ela. O que aquele noivo fazia? Ele cortava a si mesmo. E era o seu sangue que ele derramava naquele lençol, e era esse sangue que ele mostrava amanhã para todas as famílias. Ele salvava a honra da noiva infiel dele, ou da noiva que teve relações com outro homem antes deles se conhecerem. Muitos homens fizeram isso, muitos noivos fizeram isso por amor à noiva, por amor àquela mulher. É isso que Jesus fez conosco. Não é o nosso sangue derramado no leito nupcial, é o sangue de Jesus. É na cruz que ele derrama o sangue para salvar a honra da noiva que somos nós. É o sangue dele derramado no nosso lençol. É assim que Jesus consuma esse casamento, derramando o sangue dele para nos trazer vida e salvação, para nos tornar de pessoas ruins e más em pessoas santificadas, para transformar
pais ruins em pais bons, maridos e esposas ruins em bons maridos e boas esposas. Por isso, meus irmãos, se você é um bom marido hoje, se você é uma boa esposa hoje, não é porque você é bom, mas é porque Deus transformou você num bom marido, numa boa esposa. Por isso, se você tem um péssimo marido, se você tem uma péssima esposa, a saída não é ficar cobrando no casamento que a pessoa seja melhor. A saída é mostrar para o seu péssimo marido, para a sua péssima esposa, a misericórdia do noivo Jesus. Só assim ele vai ter força, ela vai ter força para melhorar. Ou seja, se o seu casamento é péssimo, não é porque você é um péssimo marido e nem a sua esposa é uma péssima esposa. É porque o que falta na sua vida é a misericórdia de Deus. Você não constrói uma vida melhor, um casamento melhor com o seu esforço somente. Você não constrói um casamento legal, bom, com longas discussões, com longas DRs. DR é mais um motivo para falhar, e falhar miseravelmente. É por isso que nesse ponto os homens têm um pouco de razão. Sabe que DR não funciona. É blá, 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 e para amanhã cometerem as mesmas coisas. O que funciona num casamento, numa família, não é puxão de orelha, não é cinta nos filhos. Isso pode ser necessário, mas não é isso que vai funcionar. A cinta, o castigo, tem que estar acompanhado da misericórdia de Deus. A cinta e o castigo, DR, puxar a orelha, funciona para a pessoa ver, eu estou errando. Mas ela só vai ter força para superar o erro com a misericórdia de Deus. Então, se você puxa a orelha do seu filho, do seu marido, da sua esposa, ótimo, tem que puxar a orelha, tem que mostrar o erro. Mas além disso, você tem que mostrar aonde seu filho, aonde seu esposo, aonde sua esposa vai ter força para superar o erro, para fazer diferente amanhã. E aonde ele vai ter força? Não é no amor que ele sente por você, mas é no amor que vem de Deus. Quando você mostra que Deus derramou o sangue dele no lençol para perdoar nosso pecado, para salvar nossa honra, isso move o coração do meu marido, da minha esposa, do meu filho, a fazer diferente, a fazer melhor amanhã. É só o evangelho de Cristo, é só a misericórdia de Deus que pode mudar os corações, que pode mudar as vidas. E aí, nesse ponto, meus irmãos, nós cremos num Deus poderoso. Nós cremos num Deus que pode transformar um marido agressor num marido respeitador. Nós cremos num Deus que pode mudar os corações e as vidas. Nós cremos num Deus que, para mudar nossa vida, enviou seu Filho para habitar entre nós. E enviará o seu Filho para nos trazer o novo céu e a nova terra. É num Deus poderoso, é num Deus glorioso que nós cremos. E é num Deus glorioso que manifestou sua glória e seu poder na graça, na misericórdia do Filho. É nesse Deus que nós cremos. É nesse Deus que você crê? Ou você já se rendeu aos seus monstros? Ou você já crê que Deus não pode vencer os monstros que você tem na sua vida? Talvez você está lutando com um monstro que está te vencendo, por quê? Porque você está lutando com ele sozinho. Talvez esse monstro que te oprime, que vence você todos os dias, está vencendo você porque você luta com ele sozinho. Porque você é orgulhoso e não quer ajuda. Porque você é orgulhoso e acha que pode vencer aquilo sozinho. Você é orgulhoso e acha que a sua oração pode vencer esse monstro. Que é subir no monte e orar, que fazer vigília e orar. Você acha que você pode vencer o seu monstro lendo a Bíblia sozinho. Hoje é o dia de você ver que você é fraco. Que você não consegue vencer sozinho. Que você não consegue vencer nada sozinho. Nem aquela moça bonita que passa todo dia em frente ao seu escritório, você não consegue vencer a tentação sozinho. Davi tentou vencer sozinho a tentação e sucumbiu. Quem luta sozinho vai sucumbir. Vai morrer.
Você precisa ir no quarto do seu pai e dizer: pai, tem um monstro debaixo da minha cama. É isso que você tem que fazer. O quarto do seu pai é a Santa Ceia, é a cruz. Vá até a cruz de Cristo e diga: eu não consigo vencer sozinho. Seja o monstro quem ele for. Jesus, eu não consigo vencer esse monstro sozinho. Vença ele por mim. E aí Jesus, que é misericordioso, vai vencer o monstro por você. Vai vencer. Vai te trazer luz. Vai ligar a luz do seu quarto e mostrar que embaixo da cama o monstro já está amarrado. Aí nesses pontos, meus irmãos, nós temos que ter inveja dos crentes, né? Eles não duvidam de que Deus pode fazer esses milagres. Nós luteranos ficamos ali meio, Deus pode fazer, mas eu não sei se Ele vai fazer. O crente crê. O crente crê que Deus vai fazer esse milagre. E se Deus não fizer, vai ser um problema para Ele resolver amanhã. Tá? Então, nesse ponto, nós podemos orar pedindo o milagre de Deus. Sem falar, sem se preparar para a derrota. Ai, Deus, mas se não for da tua vontade, Não! Peça o milagre, ponto final. Deus, eu preciso que o Senhor cure meu filho. Eu preciso que o Senhor vença em mim o pecado sexual que há em mim, o adultério que há em mim. Ponto final, amém. Aí se Deus não curar o seu filho lá na frente, aí lá você vai pedir: Deus, a sua vontade foi levar meu filho, me dê força agora. Entende? Às vezes nós luteranos temos assim, aquela coisa: Deus, cure meu filho. Mas se não for da tua vontade, então me prepare. Quem disse que não é da vontade dele? Deixa para se preocupar com isso se o seu filho morrer. Faça igual Davi. O tempo todo Davi dizia: Deus, cura meu filho, Deus salva meu filho. Quando o filho dele morreu, ele foi comer um churrasco. Aí todo mundo, ninguém entendeu. Davi, peraí, você ficou batendo no peito, fazendo um jejum esse tempo todo para salvar seu filho morreu, você vai comer churrasco? Davi fala: olha, eu pedi um milagre, o milagre não veio, o que eu posso fazer? Vou comer churrasco, vou comer. É assim que nós temos que agir com Deus também. Peça esse Deus poderoso. Peça o que está no seu coração, peça a sua vitória. Aí lá na frente, se a vontade de Deus for diferente, ali você vai pedir: Deus, então me consola agora. Me consola porque o Senhor não me curou. Me consola porque o Senhor levou minha filha. Mas enquanto seu filho está aqui, enquanto seu casamento está aqui, peça a ação desse Deus poderoso. E ponto final. Lá na frente, se Deus não agir da forma que você pediu, ali você vai dizer: Deus, tenha misericórdia e me faça compreender qual foi a sua vontade. Por isso, meus irmãos, na Santa Ceia hoje, se aproximem do altar de Deus com audácia, com coragem, com seus pedidos de oração. E creia nesse Deus poderoso que derramou o sangue dele, o sangue do filho dele, para dizer: está consumado. Que a graça de Deus fique com todos vocês, hoje e sempre. Amém.